Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela sua bendita e santa misericórdia, que nos alcança de uma forma especial nesta noite de terça-feira, altamente abençoada. Eu digo noite de terça-feira abençoada, porque nós vivemos esse dia inteiro debaixo da bênção do nosso Pai Celestial, que nos abençoou durante o dia e com certeza nesta noite também há de nos abençoar com a sua palavra, com o recurso para que nós vivamos abundantemente bem, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite, meu amado irmão. Boa noite, minha amada irmã. Um privilégio poder estar adentrando o seu lar com esta palavra, para que você seja abençoado no Senhor e na força do seu poder. Amado irmão e irmã, é bom que você entenda que nós somos um povo. Mesmo estando distante, estamos impossibilitados de nos reunirmos na casa de Deus para um momento de uma palavra, nós não deixamos de buscar a palavra de Deus para com a nossa vida, de estar vivendo essa realidade, porque Deus, Ele quer o melhor para mim, Ele quer o melhor para você e sempre nos fornece recursos para que a sua palavra seja pregada para nos abençoar. E nós estaremos pregando nesta noite, mais uma vez, a palavra de Deus, um recurso altamente especial para esse momento que a nossa vida está enfrentando, meus amados. Mas antes de pregar, antes de falar da palavra de Deus para com as nossas vidas, eu quero lembrar, irmãos, dos nossos irmãos que são pequeninos, mas já estão nos empurrando, que a sua vez estão chegando. Eu quero falar para vocês do meu querido irmão Miguel, do meu irmão Rafael, são irmãos, estão lá em São João do Meriti nesta hora, ouvindo a palavra de Deus. Queria falar também do Gabriel, do Gustavo, que estão também no seu lar, junto com seus papais, ouvindo a mensagem do Evangelho para a glória do Senhor. O nosso querido Brian, lá em Copacabana, olha só como está distante. Brian lá em Copacabana, ouvindo a palavra de Deus com o seu papai, com a sua mamãe. Quero falar de Pietro, falar com Camille, falar com Carol, com Isabela, com Bernardo, com Tiago, com Azaf. E Azaf já até está sendo instrumento na mão de Deus, a sua vovó tem passado para mim, nosso querido Azaf, que Deus os abençoe. E também a nossa Helena, Caio, João Pedro, e também Giovana e o nosso querido Vandrei, aquele nosso amado irmão que tem sido um instrumento de bênção para a glória do Senhor. Meus amados irmãos, além desses anúncios, eu lembro mais uma vez, os irmãos, que os nossos compromissos precisam estar a cada vez mais firmes no nosso pensamento e no nosso coração, para a honra e para a glória do Senhor, para que possamos ter a continuidade do nosso trabalho para a glória do nosso Pai. Mas, meus amados irmãos, sem mais delongas nessa noite, vamos abrir a palavra de Deus para a mensagem do Senhor para com as nossas vidas. Abramos as nossas Bíblias no livro de Lucas, Evangelho segundo São Lucas. O capítulo é o capítulo de número 5, de onde nós estaremos lendo do versículo 1 até o versículo de número 11, para a bênção da nossa vida. Glória a Deus. Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, para a glória do nosso Deus. Essa narrativa tem como título A Pesca Maravilhosa e os Primeiros Discípulos. Aleluia. Amém, irmãos? Então vamos ler para a glória do nosso Pai. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão,
Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava às multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros dos outros barcos para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos. Encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou um pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que estavam e que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será um pescador de gente. E arrastando ele e os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém e amém. Senhor, obrigado pela leitura da tua palavra. Essa narrativa altamente abençoada, ó Pai, que toca de uma forma, ó Deus, especial em nossos corações. Obrigado, Deus, por esse momento, ó Pai, de ouvirmos a Tua palavra, tomarmos posse, ó Deus, dessa narrativa neste período tão difícil, o qual nós estamos vivendo, ó Pai, entendemos o quanto, ó Deus, o Senhor é poderoso, o quanto o Senhor quer o melhor para com as nossas vidas. Que uma capacitação dos altos céus se aposse de nós, ó Deus, para que, ó Deus, preguemos, para que entendamos, ó Deus, a Tua palavra e que saiamos, ó Pai, ao final deste culto altamente abençoado, ó Deus, com a Tua palavra, para a honra e para a glória do Senhor. Unge, ó Deus, a minha mente, unge os meus lábios, que seja eu a falar, que não seja eu a falar, mas o Teu Espírito falando através da minha vida e a Tua palavra encontre guarida nos corações dos irmãos. E a igreja diga altamente: nós queremos ser abençoados, ó Deus. Amém e amém. Aleluia. Meu amado irmão e amigo, fizemos a narrativa da palavra de Deus nesta noite, nesta passagem em especial, da pesca maravilhosa, a qual Pedro e os seus sócios realizaram, a pesca maravilhosa, para que nós entendamos o quanto Deus é bom, para que nós entendamos o quanto os momentos os quais nós vivemos na nossa vida, momentos de desprazer, nada são para o Todo-Poderoso Deus. Momentos de contrariedade, nada são para o Todo-Poderoso Deus. E nesta noite de terça-feira, altamente abençoada, qual o título da mensagem para com as nossas vidas? Nós que estamos vivendo nesses dias tenebrosos aí, desse coronavírus, muitas situações têm vindo contra as nossas vidas. Qual o título da mensagem? A palavra é uma só: experiência ou fé? Experiência ou fé? Do que você tem vivido? Esta é o título da mensagem para com a sua vida. Experiência ou fé? Do que você tem vivido? E por que, pastor? Qual é o grande problema daquele que sabe tudo,
tem experiência de tudo, tem conhecimento de tudo. Porque se você observou nessa narrativa, não era um leigo que ali estava. Não era um leigo. Era alguém que já estava acostumado. Era alguém que já vivia essa situação de pesca, a situação de pescaria. Alguém que tinha uma experiência. Alguém que vivia a experiência de ser um pescador. Entendam, meus amados irmãos. Na maioria dos casos, o grande problema da experiência, na maioria dos casos, é que ela priva a sua vida de serem altamente abençoadas por Deus. É dura, mas essa é a grande realidade. A sua experiência tem privado e priva a sua vida de ser abençoadas por Deus. E por que eu digo isso? Eu digo isso, meus amados irmãos, porque muitos se julgam tão conhecedores da verdade. Você já viu como que é essa realidade nos nossos dias? Muitos se julgam tão conhecedores das coisas, muitos se julgam tão experientes das coisas, muitos se julgam tão sabedores das coisas, que não aceitam ser contrariado por nada. Não aceitam ser contrariado de forma alguma nas suas decisões. Muitos têm vivido essa realidade. São tão experientes, são tão conhecedores, são tão sabedores que não julgam, não aceitam ser contrariado por coisa alguma. Mas se você prestou atenção na narrativa a qual abriu a mensagem desta noite, você pode perceber que Jesus contrariou Pedro. Jesus contrariou Pedro. E que eu digo nesta noite para você? Eu digo para você nesta noite. Eu digo para você que Jesus possa, eu peço para Jesus que ele possa contrariar você nessa noite. Amém, meu irmão? Que Jesus possa contrariar você nesta noite, para que você se coloque para que você possa colocar, melhor dizendo, a sua experiência de lado. Para que você possa colocar a sua bagagem de vida de lado. Jogar tudo de lado, tudo fora. E ser abençoado. Ser abençoado por obedecer a sua palavra. Por obedecer a determinação da sua palavra para com a sua vida. Você possa ser contrariado pelo Senhor Jesus Cristo. Não é por mim, não. Eu não quero contrariar você, eu não quero contrariar ninguém. Mas que você possa ser contrariado pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está no nosso meio nesta noite. Nos falando aos nossos corações. E o que dizer de cada um de nós, pastor? O que dizer de cada um de nós? A grande verdade, meu amado irmão, assim como Pedro estava investindo, nós também somos pessoas que procuramos investir na nossa vida. Temos sempre esse desejo de fazermos investimentos para com a nossa vida. E o que nós podemos dizer acerca de nós mesmos é que a felicidade, veja bem, a felicidade e a eternidade é tudo o que nós temos buscado com os nossos investimentos. A felicidade e a eternidade é que nós temos buscado com o investimento que nós fazemos nas nossas vidas. E saibam, meus amados irmãos, instrumentos foram criados por Deus. Deus criou instrumentos e Deus nos concedeu também. Também nos concedeu esses instrumentos
para que nós investíssemos em busca de uma vida abençoada. Investimento que Deus concedeu para que nós busquemos para uma vida bem-aventurada, sabe aonde? Aqui nessa terra. Deus nos concedeu para buscarmos uma vida feliz, uma vida bem-aventurada aqui nessa terra. Sabe por quê, meu amado? Porque lá no céu, nós não precisaremos fazer nada, porque tudo já está pronto, tudo já está preparado para nós ao chegarmos lá no céu. Mas enquanto estamos aqui, nós temos que viver. Precisamos viver a nossa vida aqui e Deus preparou instrumentos para que nós possamos desfrutar da plenitude de uma vida bem-aventurada debaixo deste céu. Meus amados irmãos, não são poucos os instrumentos que Deus estabeleceu para que nós pudéssemos abraçar, para que nós pudéssemos usar para alcançarmos a felicidade da nossa vida. E nesta noite, com a ajuda, com o auxílio do Espírito Santo, eu separei 4 desses instrumentos que Deus estabeleceu para a felicidade debaixo deste céu e que nós vivemos a investir nesses instrumentos. Os instrumentos que Deus concedeu para nós, eu estabeleci nesta noite. Casamento. Por que você casa? Você não casa buscando uma felicidade? Investimos, Deus investiu, Deus concedeu para nós esse instrumento, o casamento. E tem mais, família. Para que você quer uma família? A não ser para o seu bem-estar. Deus colocou esse instrumento também ao seu dispor. Casamento, família. E muito mais do que isso, Deus estabeleceu um recurso sem igual para que nós abracemos. Esse recurso é trabalho. Deus estabeleceu o trabalho para que através dele você pudesse trabalhar, pudesse buscar e alcançar uma condição de vida altamente abençoada e feliz para a honra e para a glória do Senhor. E o quarto desses instrumentos que eu separei nesta noite para com as nossas vidas é a saúde. A saúde também. É algo que você vive investindo para que você possa desfrutar de dias abençoados debaixo deste céu, meu amado irmãos. Entendam. Esses instrumentos, eles foram criados tão somente para que a nossa alegria, seja completada no decorrer da nossa caminhada terrena. Não pense em outras coisas, porque essa é a nossa realidade. Esses instrumentos, casamento, família, trabalho, saúde, foram criados, foram estabelecidos por Deus para que nós pudéssemos ter uma alegria completa nesse decorrer da vida que nós temos debaixo deste céu. E por quê, pastor? Porque lá no céu já está tudo resolvido. Lá no céu nós não precisaremos fazer nada mais, a não ser vivermos para a honra e para a glória do nosso Deus. A não ser louvarmos, bendizemos o nome do Senhor, para a honra e para a glória do seu nome, pelos séculos dos séculos. Mas enquanto estivermos aqui, nós precisamos desses instrumentos para que venha contribuir, para que venha ajudar no processo de alegria e de paz que nós buscamos para a honra e para a glória do nosso Deus. Eu quero perguntar ao irmão, à irmã, nesta noite. Como tem sido a sua vida? Como que você tem vivido a sua vida? Jesus pergunta nesta noite. Como que você tem vivido a sua vida? Experiência ou fé? O que tem predominado no seu viver para que você esteja vivendo essa condição a qual você se encontra hoje? O que tem predominado? Será que é a experiência ou será que é a fé? Porque esses dois caminhos têm sido absorvidos por pessoas, por nós, na nossa caminhada. Experiência ou fé?
O que você tem vivido? Entenda, querido, a Bíblia, ela nos diz, no livro de Abacuque, e também nos fala no livro de Romano, que de fé em fé, o justo viverá pela fé. De fé em fé, nós viveremos pela fé. Aqueles que vivem na justiça de Deus precisam viver pela fé. Assim a Bíblia determina, assim a Bíblia nos lembra para que nós entendamos. Viva pela fé. E nós, amados irmãos, com toda a nossa experiência, preste bem atenção, nós, com toda a nossa experiência, assim como Pedro estava fazendo naquela noite, naquele momento Pedro estava fazendo, assim como ele, nós, com toda a nossa experiência, temos lançado as nossas redes. Não é assim que você tem vivido? Não é assim que nós temos feito com a nossa vida? Aproveitando a larga experiência que nós temos, a vasta experiência que nós temos em todos os aspectos, em todas as áreas, a vasta sabedoria que nós temos investido, não é nessa dimensão que nós temos procurado viver as nossas vidas? Temos lançado as nossas redes? Preste atenção. Uma vez, amados, que nós sabemos o que fazer e como fazer. Experiência é isso. Sabemos o que fazer e como fazer. É inaceitável ficarmos parados esperando que as coisas aconteçam. Isso é o que ocupa a mente de muitas pessoas. É o que tem envolvido a vida de muitas pessoas. Uma vez que eu sei o que fazer, uma vez que eu sei como fazer, eu não vou ficar parado esperando que algo aconteça. É assim que aquele que vive tão somente da experiência de vida procura investir o seu viver. Pedro, meu amado irmão, sabia o que fazer. Ele era um pescador. Ele sabia o que fazer. E sabia como fazer. E por isso, ele não deixou de fazer. Não deixou de fazer investimento. Durante toda aquela noite, a vida de Pedro foi tão somente de lançar as redes. Ele tinha experiência. E nós podemos entender que ele, até certo ponto, sabia o local aonde lançar a rede. Sabia onde jogar a rede, se era mais à frente, se era mais atrás, se era ao lado, se era do outro. Ele tinha a experiência de fazer isso. E nós, trazendo para as nossas vidas, assim como Pedro, procuramos fazer isso. Investir, fazer o nosso investimento. Eu falava no começo da mensagem de instrumentos que o Senhor nos deu para a nossa felicidade. Falamos. O Senhor nos deu o casamento. Casamento. Eu quero ter um casamento feliz. Às vezes você pensa, quero ter um casamento feliz. O que você faz? Você vive investindo no seu casamento. Com toda a sua experiência. Com toda a sua experiência. Você vive investindo, faz investimento aqui, ali, de um jeito, do outro, procura fazer o seu investimento. E muitas vezes a decepção tem sido o resultado encontrado por você. Você quer ter um casamento abençoado. E por causa disso você faz investimento na sua vida e no final o resultado que você colhe é tão somente decepção para com a sua vida. E fica a pergunta, como que você está vivendo? Está vivendo pela experiência ou está vivendo pela fé?
Tem mais, irmãos. A família, como nós já vimos, mais um instrumento que Deus nos concede para que nós vivamos, para que nós busquemos a felicidade para com a nossa vida. E por mais, amados irmãos, que tenhamos trabalhado para a unidade familiar, que é bom, é prazeroso, é maravilhoso para alguém que estabeleceu uma família, ver aquela família caminhando unida, caminhando juntas, no mesmo propósito, no mesmo barco. É maravilhoso para quem estabeleceu, ver a família caminhando naquele processo. E meu amado irmão, quanto que você não tem trabalhado para a unidade da sua família? E quanto mais você tem trabalhado, parece estar a cada vez mais distante. Seus familiares parecem estar cada vez mais distantes um dos outros. Há casos de filhos que não falam com os pais, irmãos que não se dão com os irmãos, e você tem trabalhado para que a situação venha acontecer de uma forma mais especial. E o que tem acontecido é decepção. Assim como Pedro, o que tem acontecido com você é tão somente decepção. Trabalho, oh meu Deus. Trabalho. Investidas e mais investidas. Você fez, se preparou, se capacitou, procura fazer o seu melhor. E o que você tem tido é decepção. Tem buscado a cada vez mais experiência, mudar a cada vez mais a sua condição, se melhorar a cada vez mais. E a grande verdade é que quanto mais experiência em determinados aspectos, quanto mais experiência, mais dificulta para você alcançar o seu trabalho. Eu estava trabalhando, estava analisando uma realidade de um irmão, e aquele irmão estava em busca de uma porta, estava em busca de um trabalho. Ele levou todo o seu amparato, todo o seu diploma, toda aquela experiência que ele tinha, ele levou para o trabalho o qual ele tinha buscado. Sabe qual foi a palavra que ele recebeu? Poxa, que isso, meu irmão? Poxa, eu não tenho condições de segurar você aqui não, pô, você é muito bom para mim. Quanto mais experiência aquela pessoa tinha, estava dificultando mais ainda a sua vida. Eu não terei condição de pagar o salário o qual você precisa, com esse ofício o qual você tem, com essa preparação que você tem aqui. Estas foram as palavras para com a vida daquele irmão. Acaso, meus amados, preste atenção, que a sua experiência, ela dificulta muito mais para que você seja enquadrado no mercado do trabalho do que a porta se abrir para com a sua vida. E assim era a realidade daquele meu irmão. Eu falava para aquele meu irmão, olha só, meu querido, fé ou experiência? Como que tem sido a sua vida? Fé ou experiência? Tem mais, amados irmãos? Saúde. Saúde também. É algo que nós temos empenhado. Com experiência que nós temos. Tudo o que temos feito é trabalharmos para mantermos a nossa saúde. Né? Trabalhar para mantermos a nossa saúde. Você não deixa que o seu filho ande descalço, procure fazer o melhor. O seu marido ande descalço, o seu marido fica sem camisa, sempre uma palavra. Que isso, meu filho? Vamos botar uma camisa, vamos acontecer. A nossa experiência nos manda isso. E de repente, qual é a realidade? Eis o coronavírus aí. Então, meu amado irmão,
Você tem trabalhado, tem feito tudo para se manter a cada vez mais saudável. Quando não são as decepções que vêm em cima disso aí? Meu filho, por que você está descalço? Por que você está andando descalço? Por que você está sem camisa? Uma série de preocupações que a sua experiência faz com que você venha trazer à tona. Mas quando não são as dores que têm abatido a sua vida, apesar de toda essa sua experiência, muitos são os males que têm ocasionado ou que têm chegado para com a sua saúde. O coronavírus aí está. Está aí o coronavírus, com toda a sua preocupação, com todo o seu cuidado, eis que ele está aí, batendo as portas. O que fazer, pastor? O que fazermos diante dessa situação? O que fazer? O que Pedro fez diante da situação difícil a qual ele se encontrava naquele momento? O que Pedro fez? Meu amado irmão, atente para a vida de Pedro. Assim como nós, assim como você, Pedro era altamente experiente. Não pense que Pedro era um pescador assim como você, que lá uma vez ou outra, lá atrás, lá de vez em quando, vai ao mar pescar. Ou vai ao rio pescar. Não, meu amado irmão. Pedro era experiente. Pedro vivia a lançar a sua rede. A sua família dependia da pesca. Não era essa a primeira vez que ele estava enfrentando o mar ou o rio para pescar. Não era essa a primeira vez de Pedro. Pedro era um pescador, e por ser um pescador, está sempre a pescar. Preste atenção, meu irmão. E se falando de você, quando não são as investidas, sem resultado que você teve que engolir, mesmo com toda a sua experiência. Mesmo com essas experiências, quanto não foram? Os resultados contrários que você teve que engolir? Preste atenção. Ao amanhecer o dia, depois de uma noite inteira tentando, depois de uma noite inteira de investimento, ao amanhecer o dia, meu amado irmão, Pedro havia perdido toda a sua expectativa. Havia perdido toda a sua experiência. Pedro havia lançado a rede a noite inteira jogando a rede de um lado do outro, sem ter qualquer resultado. Não fechou os olhos um só instante. A noite inteira lá estava ele a lançar a rede e a pescar. Olha só o versículo de número 2, o que diz. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Por que eles estavam lavando as redes? Estavam lavando a rede porque já haviam desistido de pescar. Com toda a experiência que eles viviam. Haviam desistido e estavam já lavando a rede. O que restou para Pedro e os seus sócios, no final de uma noite de trabalho, foi o voltar para casa desanimado. Era isso que estava para acontecer com a vida deles. Agora você imagine, alguém que sai
em busca de um sustento, em busca de algo para com a sua família, não conseguir colher nada e voltar depois entristecido. Entendam, meus amados irmãos. Iniciamos mais uma semana em nossas vidas. Isso é indiscutível. Hoje é terça-feira, iniciamos mais uma semana em nossas vidas. E eu pergunto, quantos não são os Pedros? Quantos não são os Pedros que nessa noite, cheios de experiência, nesse dia, nessa terça-feira, cheios de experiência, investiram a sua vida durante todo esse dia, e mais do que durante todo esse dia, durante toda a semana anterior, investiram as suas vidas cheios de experiência, e a rede está voltando vazia. A rede voltando sempre vazia. Quantos não são os Pedros? Quantos não são os Pedros? Assim como Pedro quase fez, muitos de nós temos procurado fazer diante do imprevisto. Diante do imprevisto em nossas vidas, muitos de nós temos desanimado e temos desistido. Por quê? Por causa da nossa experiência. Eu já sei como é que isso vai ser, já sei como é que isso vai, onde isso vai dar. Eu não vou mais continuar a fazer dessa forma, eu não vou mais continuar investindo desse jeito. Muitos de nós pensamos assim. Muitos Pedros estão voltando com a rede vazia para casa. Nessa terça-feira especial, essa terça-feira abençoada, só tenho uma coisa a dizer para os irmãos. Você que veio pescar, você que está pescando, você que está batendo nessa terra, buscando algo para a felicidade especial da sua vida. Eu tenho algo a dizer. Jesus está dizendo para você, assim como Jesus disse para Pedro, Jesus está dizendo para você nessa noite, lance a rede para a pesca. Jesus está dizendo, lance a rede para a pesca. Não desista. Deixe a sua experiência de lado. Deixe tudo de lado, mas lance a rede para a pesca. O que quero dizer com isso? Continue a investir, mas não mais pela sua experiência, mas continue a investir pela fé. Creia no que eu estou falando, disse Jesus. Creia no que Jesus está falando. Qual era a realidade de Pedro, meu amado irmão, naquele momento? Qual era a realidade? Primeiro, Pedro estava diante de um imprevisto. Todos que saem em busca de algo, em busca de uma solução, preste bastante atenção, todos que saem, sempre saem convictos, ou pelo menos com o seu coração convicto de que poderão alcançar aquilo que foi buscar. E Pedro saiu nessa dimensão. Ao todo esperançoso para a pesca, e o grande problema era que não havia peixe. Ele saiu todo esperançoso, mas não havia peixe. E qual era a vontade do coração de Pedro diante daquele imprevisto?
A vontade do coração de Pedro era de largar tudo e ir embora. E quem sabe essa também não é a sua vontade, meu irmão? Você tem investido, tem trabalhado, tem feito, tem lançado a rede, mas não tem pescado, não tem colhido. E muitas vezes o desejo é de largar tudo e ir embora. Assim estava Pedro. Mas não foi assim que terminou a vida de Pedro. Foi assim que terminou a história de Pedro nessa pesca. A segunda realidade de Pedro, meu amado irmão. Versículo 4 e versículo 5. Olha só a realidade de Pedro. Versículo 4 e versículo 5. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, olha só, quando Jesus acabou de pregar, Jesus disse a Simão Pedro, leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para quê? Para pescar. Em resposta, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Olha só o que disse, trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob esta palavra lançarei as redes. Veja a realidade de Pedro. Jesus o chama e diz para ele lançar a rede num ponto mais fundo do mar para que ele pudesse pescar. E o que Pedro atinou naquele momento? Peraí, toda noite foi isso que eu fiz. Toda noite essa foi a realidade da minha vida. Jogava a rede no lugar mais fundo e nada pegava. Jogava a rede no lugar mais raso e nada pegava. Essa foi a experiência que Pedro apresentou para Jesus. E disse para Jesus, olha só Jesus, olha só Senhor, eu estou pescando a noite toda e não consegui pegar nada. Já veio a rede, já deixei tudo arrumado aqui para levar. Mas é sobre a tua palavra. Lançou a responsabilidade de tudo o que ele estava fazendo nos ombros de Jesus. É sobre esta palavra que eu vou lançar a rede. Disse Jesus para Pedro, lançai a vossa rede para pescar. Eu fico pensando como foi difícil para o experiente pescador ouvir esta palavra. Lançar a rede novamente. Lançar a rede para pescar. Mas mesmo contrariado, Jesus contrariou a Pedro. Mesmo contrariado, Pedro lançou a rede. Não pense que ele fez aquilo na vontade, não. Pedro lançou a rede contrariado. E acreditava que não ia acontecer nada. Mesmo contrariado, ele lançou a rede. Eu digo para você nesta noite, meu amado irmão, quem sabe oportunidades e mais oportunidades têm sido lançadas para com a sua vida, mas você, pela sua experiência, pelas coisas as quais você tem contemplado com seus olhos, pelas coisas as quais você tem vivido durante todo esse tempo da sua vida, você tem rejeitado a oportunidade que o Senhor Jesus tem dado para você. E com isso, família sofre, o casamento sofre, trabalho sofre, tudo na sua vida sofre. Por quê? Porque a sua experiência mostra para você que não é aquilo que você tem que fazer. Pedro não é nem um pouco diferente de você. Não era nem um pouco diferente de você. Pedro também tinha a sua experiência e estava contrariado com a situação a qual Jesus o obrigou a viver. Mas Pedro, mesmo contrariado, foi ao mar e lançou a rede, assim como Jesus falava para ele. E qual foi o resultado?
que Pedro obteve? Qual foi o resultado? Por abrir mão da experiência, por lançar a experiência dele por terra, jogar a experiência de lado e usar a fé na palavra a qual Jesus lançou para com a sua vida. Você vê no versículozinho, Pedro diz, é pela tua palavra, é por essa palavra que eu vou lançar a minha rede. Ele abriu mão da experiência, abriu mão da vida dele e simplesmente lançou fé, colocou a fé naquilo que Jesus falava para ele. O resultado foi que Pedro foi abençoado. Pedro foi abençoado de uma forma tão sensacional, de uma forma tão excepcional, a ponto de não poderem carregar a rede. A ponto de não poderem tirar a rede de um mar que não tinha peixes. Olha só, irmão. Alguns minutos atrás, ele jogava a rede voltava vazia. Voltava vazia. E isso indignava o seu coração. Mas, de repente, depois de uma palavra que um homem lança sobre a sua vida, lança aqui que você vai pescar. Ele vai e lança de novo e a rede vem a ponto de eles não aguentarem puxar a rede. Terem que chamar outros para ajudarem a tirar a rede. Entenda, meu amado irmão. Assim é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por mais que você possa ter investido, quem sabe uma noite, quem sabe uma semana, quem sabe meses, quem sabe ano, por mais que você tenha investido com base tão somente na sua experiência, com base tão somente no seu conhecimento, quem sabe você tenha investido e de repente não tem colhido resultado algum favorável para com esse problema. Jesus olhou para Pedro e disse, olha só, meu irmão, lance a rede para a pesca. Diante de tudo que Pedro havia vivido, a experiência dizia para Pedro que não tinha peixe ali. Mas era sob a palavra que Jesus havia lançado, que ele foi desafiado a lançar a rede. Nessa noite, meu amado irmão, diante do seu problema, diante do seu desafio, lance a sua rede nessa noite. Lance a sua rede para a pesca. Seja qual for a área da sua vida, seja qual for, lance a sua rede para a pesca. Mas não é lançar tão somente de qualquer maneira. Mas lance com fé. Lance com fé. E essa noite, você pode ser abençoado pelo Senhor Jesus. Lance a sua rede. Por quê, pastor? Que há situações que não adianta. Não adianta ter experiência. Há situações que não adianta ter conhecimento. Há situações que não adianta saber o que fazer. É preciso fé. É preciso fé que o Senhor e Salvador Jesus Cristo pode todas as coisas e pode te abençoar. E nesta noite Jesus está dizendo para você, lance a rede para a pesca. Abra o seu coração para Jesus, irmão. Sinta-se abençoado pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja renovado para a honra e para a glória do nosso Deus. E viva em abundância de felicidade, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa noite, eu quero orar,
pedir a Deus que capacite você a ouvir a sua voz e agir em conformidade com o que a palavra determina para com a sua vida. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, eu oro por cada uma das vidas, ó Pai, que ouviram a tua palavra nesta noite. Cada um, ó Pai, se colocar à tua disposição para que tu venha falar aos seus corações nesse momento difíceis, os quais estão vivendo, para que, ó Deus, eles possam, ó Deus, não continuarem a investir com base na experiência de suas vidas, mas que possam investir pela fé, entendendo que tu, Senhor, pode todas as coisas. E assim, ó Deus, fazendo que possam ser bem-aventurados para a honra e para a glória do teu nome. É o que eu te peço nesta noite, ó Deus. Venha, ó Deus, operar em conformidade com a tua vontade soberana, para que, ó Deus, a tua graça faça a diferença. E nós, ó Deus, te agradecemos. Nós te louvamos, ó Deus, nós te bendizemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, Deus. Aleluia.